Você já sentiu que está lutando batalhas invisíveis, que ninguém ao seu redor consegue enxergar? Aquela angústia no coração, aquele peso na mente, como se houvesse uma guerra acontecendo dentro de você? Hoje eu quero te dizer, essa luta tem solução e você não está sozinho. Nesta oração poderosa, vamos clamar juntos ao Senhor e declarar vitória sobre todo medo, toda escuridão e toda obra do inimigo. Fique comigo até o final, porque esta mensagem pode transformar completamente a sua vida. Antes de orarmos, quero te convidar a preparar o coração. Muitas vezes chegamos diante de Deus carregados, com a mente cheia de preocupações e o coração pesado de batalhas internas. Mas antes de pedir, precisamos ouvir. A voz do Senhor ainda fala através da sua palavra, e quando paramos para escutá-la, encontramos direção, conforto e força. Vivemos em um mundo marcado pelas feridas do pecado. Desde o Éden, quando o homem escolheu se afastar do Criador, uma ruptura profunda aconteceu. A separação entre luz e trevas, verdade e mentira, vida e morte. E até hoje sentimos as consequências dessa escolha. Basta olhar ao nosso redor, famílias divididas, injustiças que gritam, sofrimentos que parecem sem sentido, corações solitários que carregam um peso silencioso. Mas precisamos reconhecer também que a escuridão não está apenas do lado de fora. Muitas vezes ela se manifesta dentro de nós mesmos, em nossos pensamentos, em nossas reações, em lutas internas que ninguém vê. Ira, inveja, orgulho, mágoas, desejos desordenados. Essas não são apenas tentações passageiras, são brechas que o inimigo tenta explorar para nos enfraquecer, nos dividir e nos afastar da presença de Deus. O inimigo, Satanás, não aparece sempre com barulho ou fogo. Muitas vezes ele age no silêncio, com desânimo que corta como uma espada, com dúvidas que nos envolvem como neblina, com tentações que parecem atraentes, mas escondem armadilhas. Ele sussurra que estamos distantes demais, quebrados demais, pecadores demais para continuar. Tenta nos convencer de que o peso que carregamos é só nosso, que ninguém entende, que até Deus nos esqueceu. Mas a verdade é uma só. Você nunca está sozinho, nem por um instante. Há um Salvador, Jesus Cristo, que entrou neste mundo caído para trazer esperança onde havia desespero, luz onde havia trevas, vida onde havia morte. E até hoje sentimos as consequências dessa escolha. Basta olhar ao nosso redor, famílias divididas, injustiças que gritam, sofrimentos que parecem sem sentido, corações solitários que carregam um peso silencioso. Mas precisamos reconhecer também que a escuridão não está apenas do lado de fora. Muitas vezes ela se manifesta dentro de nós mesmos, em nossos pensamentos, em nossas reações, em lutas internas que ninguém vê. Ira, inveja, orgulho, mágoas, desejos desordenados. Essas não são apenas tentações passageiras, são brechas que o inimigo tenta explorar para nos enfraquecer, nos dividir e nos afastar da presença de Deus. O inimigo, Satanás, não aparece sempre com barulho ou fogo. Muitas vezes ele age no silêncio, com desânimo que corta como uma espada, com dúvidas que nos envolvem como neblina, com tentações que parecem atraentes, mas escondem armadilhas. Ele sussurra que estamos distantes demais, quebrados demais, pecadores demais para continuar. Tenta nos convencer de que o peso que carregamos é só nosso, que ninguém entende, que até Deus nos esqueceu. Mas a verdade é uma só. Você nunca está sozinho, nem por um instante. Há um Salvador, Jesus Cristo, que entrou neste mundo caído para trazer esperança onde havia desespero, luz onde havia trevas, vida onde havia morte. Ele não veio para condenar, mas para resgatar. Ele não nos deixou indefesos. Sua palavra está cheia de promessas que nos lembram do cuidado constante, da proteção diária
e do poder que nos liberta. Se você crê que não está sozinho, escreva nos comentários: eu confio no Senhor. No Salmo 121, versos 7 e 8 está escrito: o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Que promessa poderosa! Não é apenas durante os momentos de oração que Ele cuida de nós. O Senhor vela também quando dormimos, quando trabalhamos, quando viajamos, quando tomamos decisões importantes e até quando falhamos. Cada passo, cada detalhe da nossa vida está sob o olhar atento do Pai. E em 2 Tessalonicenses 3:3 encontramos outra verdade que fortalece: mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Essa palavra confirmará significa que Ele nos firma, nos fortalece, nos dá raízes profundas para que não sejamos facilmente abalados pelas tempestades da vida. O inimigo pode até tentar nos intimidar, mas é Deus quem nos sustenta de pé. Quem não se lembra também do Salmo 23:4? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Mesmo quando atravessamos os momentos mais escuros, mais solitários e mais dolorosos, a presença de Deus está ao nosso lado. Ele guia com o seu cajado, protege com a sua vara, consola com a sua voz. Podemos até sentir o peso das sombras, mas nunca estaremos cercados pelo desespero. A luz de Cristo nos acompanha. Reconhecer a batalha espiritual não é sinal de fraqueza, mas de maturidade. Admitir que há dias em que a vida parece insuportável, em que o medo e a dúvida se tornam companheiros, é reconhecer a nossa dependência total de Deus. Ele vê as lágrimas que ninguém mais vê, os questionamentos que escondemos, as dores que tentamos calar, e Ele jamais nos abandona. Se você acredita nessa promessa, escreva nos comentários: o Senhor é o meu guardião. O inimigo sempre tentou cumprir uma mesma missão: afastar o homem de Deus. Ele faz isso com mentiras sutis, com distrações que parecem inofensivas, com tentações que brilham aos olhos, mas destroem a alma. Ele torce os desejos humanos para que pareçam verdadeiros, quando na realidade escondem prisões espirituais. Mas independentemente do que você esteja enfrentando, existe uma verdade imutável: você tem um Salvador. O nome dele é Jesus. Ele não te acusa, ele te chama para perto. Ele não te abandona nas suas lutas, ele entra nelas contigo. Ele não te deixa perdido no meio da tempestade, mas caminha ao seu lado para mostrar o caminho de volta. Sim, a vida pode parecer pesada demais. Pode ser que você esteja cheio de perguntas sem respostas, que a insegurança bata à sua porta, que o medo tente sufocar sua fé. Mas você não precisa abrir a porta para o medo, porque Jesus também está à porta do seu coração, oferecendo paz, força e esperança. A palavra nos lembra em 1 João 4:4: filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Isso significa que a sua vitória não depende da sua própria força, mas da presença de Cristo dentro de você. O inimigo pode rugir, mas aquele que habita em você é infinitamente maior. O nome de Jesus tem autoridade sobre todo espírito maligno, sobre toda enfermidade, sobre todo medo e sobre toda mentira. Quando pronunciamos esse nome com fé, as trevas não resistem. A vitória não vem de tentar lutar sozinho, mas de confiar mais profundamente em Deus, de se firmar na sua palavra e levantar os olhos para o céu, mesmo quando as circunstâncias tentam te arrastar para baixo. Se você declara que Jesus é a sua vitória, escreva nos comentários: o nome de Jesus é poderoso. Haverá momentos em que você se sentirá caminhando por um vale sem fim, cercado por dificuldades que parecem não ter saída,
Mas se você se agarrar em Deus, mesmo com mãos trêmulas e orações cheias de lágrimas, verá a ação dele na sua vida. Ele abre caminhos onde não há saída, acalma tempestades, derruba muros e derrota inimigos que você jamais conseguiria vencer sozinho. A cruz já conquistou a vitória. O sangue de Jesus continua falando ao seu favor. Ele declarou que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Isso não significa que armas não serão levantadas, mas sim que não terão sucesso. Se o Criador dos céus e da terra é por você, quem poderá se levantar contra? Hoje, tome coragem. Jesus está ao seu lado, lutando as suas batalhas. Ele não é um espectador distante. Ele é o general da sua guerra. A vitória já foi decretada na cruz e você é herdeiro dessa promessa. Não importa o tamanho da luta, o Senhor é maior do que qualquer oposição. Em Isaías 43:2, o Senhor nos garante: quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ele não fica distante, observando de longe. Ele entra nas águas com você, caminha em meio ao fogo ao seu lado e transforma cenários de... Mesmo quando o caminho parece estreito e solitário, precisamos lembrar que o Senhor está sempre ao nosso lado. Ele não nos abandona, nem mesmo quando estamos cercados de tribulações. É nessa hora que devemos declarar diariamente a vitória que já temos em Cristo. Não apenas sobre o pecado, mas também sobre o medo, sobre a vergonha e sobre cada mentira que o inimigo tentou plantar em nossa mente. O amor de Deus lança fora todo medo. Sua verdade cala todas as acusações. Seu Espírito nos fortalece quando nos sentimos fracos e nos dá ousadia quando pensamos que não conseguimos continuar. O Senhor nos enche de coragem, não uma coragem terrena que depende das circunstâncias, mas uma coragem nascida do céu, que vem do Espírito Santo e nos faz permanecer firmes em qualquer batalha. Por isso devemos orar. Senhor, protege os meus pensamentos para que não se desviem. Guarda o meu coração para que não se esfrie. Protege meus ouvidos das mentiras e meus olhos das distrações. Guia meus passos com o teu Espírito. Ilumina o meu caminho com a tua palavra e livra-me das armadilhas do inimigo. Quando a tentação surgir, dá-me a saída prometida em tua palavra. Que a Escritura seja a base da nossa vida. Que ela renove a mente, purifique os pensamentos e desperte o coração para o que é verdadeiro. O inimigo tenta semear dúvidas e confusões, mas o Senhor é fiel para nos dar discernimento. Ele nos concede sabedoria para andar pelo caminho estreito com confiança e nos lembra de que não caminhamos pela visão natural, mas pela fé no Deus que nunca muda. Se você deseja viver guiado pela palavra de Deus, escreva nos comentários: tua palavra é a minha luz. Há uma batalha espiritual acontecendo constantemente, e muitas vezes ela tenta se manifestar em nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. O inimigo procura lançar medo, confusão e vozes que tentam contrariar a verdade de Deus, mas em Cristo nós temos autoridade para rejeitar toda a obra das trevas. Podemos declarar com ousadia: nenhuma escuridão tem poder sobre nós, nenhuma arma preparada contra nós terá êxito, nenhum plano do inimigo encontrará sucesso porque fomos marcados pelo sangue de Jesus. Nele encontramos proteção, libertação e segurança. A oração do cristão não é apenas um pedido, mas também uma declaração de vitória. Quando clamamos o nome de Jesus, declaramos que Ele é Senhor sobre a nossa mente, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso futuro. As correntes caem, as muralhas ruem e as forças do inimigo são desfeitas. É por isso que Jesus disse em João 10:10: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O propósito do inimigo sempre será nos roubar a alegria, nos matar espiritualmente e destruir nossa fé. Mas a vontade de Cristo é nos dar vida plena, paz que excede todo o entendimento
e alegria que permanece em qualquer estação. Ore comigo. Senhor, livra-me de todo mal, visível e invisível. Guarda minha mente, meu coração e minha vida. Quando o inimigo tentar roubar a minha paz, lembra-me da tua promessa de vida abundante. Eu declaro que em ti sou livre, protegido e sustentado todos os dias. Se você crê que Jesus já te deu vida em abundância, escreva nos comentários: eu tenho vida em Cristo. A palavra de Deus nos ensina a vestir diariamente a armadura espiritual, porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade. Efésios 6 nos mostra cada peça dessa armadura: a verdade que nos protege como um cinturão, a justiça que cobre o coração como uma couraça, a fé como escudo contra os dardos inflamados do inimigo, a salvação como capacete que guarda a mente e a palavra de Deus como espada que derrota as trevas. Não basta apenas conhecer essas armas, é preciso usá-las. Todos os dias precisamos decidir viver em santidade, caminhar na fé e permanecer firmes em Cristo. Ele já conquistou a vitória na cruz, venceu o pecado, derrotou a morte, desarmou o inimigo. E hoje, essa vitória também é nossa herança. Por isso, não precisamos viver com medo. Não tememos o que os homens podem fazer, não tememos o futuro, nem mesmo o caos que vemos no mundo. Jesus continua no trono, continua no controle, e em breve voltará para buscar os que são seus. Essa é a esperança que sustenta a nossa fé. Ele reina agora e reinará para sempre. Quando levantamos a voz em adoração, reconhecemos que toda autoridade, todo poder e toda a glória pertencem ao Senhor. Ao simples som do nome de Jesus, toda a fortaleza cai, toda a obra do inimigo é desfeita, toda a escuridão precisa recuar. Em sua presença, não há sombra que permaneça. Se você está decidido a se revestir da armadura de Deus todos os dias, escreva nos comentários: estou armado em Cristo. Agradeçamos ao Senhor pelo seu amor que não tem fim. Ele nos escolheu, nos redimiu e nos chamou de filhos. Esse amor não se baseia em mérito humano, mas na graça que foi revelada na cruz. Quando o mundo nos rejeita, Ele nos acolhe. Quando todos se esquecem, Ele continua presente. Quando caímos, Ele nos levanta com mãos de misericórdia. É por isso que podemos descansar em sua fidelidade. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem dor, nem altura, nem profundidade. Ele nos guarda e nos sustenta em todos os momentos. Precisamos viver cada dia lembrando que a nossa vida existe para dar glória a Ele. Que seu nome seja sempre mais alto do que qualquer outro, acima de todo reino, acima de todo medo, acima de toda circunstância. No final de todas as coisas, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ore comigo neste momento. Pai amado, obrigado porque o teu amor é eterno e inabalável. Obrigado por me enxergar, me escolher e me chamar pelo nome. Guarda-me perto do teu coração. Não me permitas que me desvie dos teus caminhos. Que a minha vida seja um reflexo da tua glória e que o teu nome seja exaltado através de tudo o que eu fizer. Se você deseja viver para glorificar o Senhor, escreva: minha vida pertence a Deus. Pai amado, chegamos ao fim desta oração, mas nosso compromisso de viver em tua presença continua. Senhor, fortalece-me para permanecer firme, mesmo diante das provações, mesmo quando a dúvida ou o medo tentarem se aproximar. Ensina-me a confiar em ti acima de tudo, a obedecer mesmo quando não entendo e a permanecer firme mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Obrigado, Senhor, porque a cruz de Jesus já garantiu a vitória sobre o pecado, a morte e o inimigo. Obrigado porque o sangue de Cristo ainda nos protege e fala a nosso favor. Agradeço pelo poder do Teu Espírito Santo, que nos dá coragem, sabedoria e discernimento para cada passo que damos. Que minha vida seja marcada pelo Teu amor, guiada pela Tua palavra e revestida de Tua justiça. Senhor,
Ajuda-me a caminhar todos os dias com os olhos voltados para Ti, lembrando que nenhum mal prevalecerá contra aqueles que confiam no Teu nome. Quando vier a tentação, que eu encontre em Ti a força para resistir. Quando vier a tristeza, que eu encontre em Ti consolo e esperança. Quando vier o desânimo, que eu encontre em Ti ânimo e paz. Em nome de Jesus, declaro que toda a escuridão recua diante da Tua luz, toda arma do inimigo se desfaz, toda tristeza se transforma em alegria e toda força contrária se rende à autoridade do Teu nome. Senhor, eu Te louvarei todos os dias, porque só Tu és digno de todo o meu coração, minha vida e minha adoração. Se você se compromete a viver sob a proteção e a liderança de Deus, escreva: Jesus é o meu Senhor e Salvador. Glória a Deus por este momento de oração. Se esta mensagem tocou o seu coração, eu quero te convidar a não parar por aqui. Inscreva-se agora neste canal para continuar recebendo orações, reflexões e palavras que edificam a sua fé todos os dias. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, porque juntos vamos permanecer firmes na presença de Deus. Compartilhe também este vídeo com alguém que você ama, pois você pode ser instrumento de esperança na vida dessa pessoa. Que a paz de Cristo esteja com você e sua família. Nos vemos na próxima oração.